que vem do alto, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá de cima, em quem não há engano nem sombra de variação, e Ele derrama sobre nós uma nova unção nesse lugar. Ao chegar aqui eu sinto a graça de Deus, há algo gostoso descendo aqui, viu, irmãos? Tem a presença do Todo-Poderoso nesse lugar, e é isso que tem feito toda a diferença nesses 2 anos que os irmãos estão aqui semeando a boa semente. Eu tenho certeza que Deus está dando um crescimento. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1, aleluia, e o versículo de número 2, amém? 2 Coríntios capítulo 6, capítulo meia dúzia, versículo 1 e 2, amém? Eu não vou me demorar, nós já viemos de uma atividade, vamos para outra, é assim que Deus faz, né, irmãos? Deus não quer ninguém parado, e graças a Deus que os irmãos estão se movimentando aqui, e isso é maravilhoso de se ver, e Deus está trabalhando em favor daqueles que estão, aleluia, esperando em Deus. Amado Deus, abre o nosso entendimento, Pai, fala aos nossos corações, ó Deus querido, para que possamos compreender a Tua voz em nome de Jesus, amém? Diz assim a palavra de Deus, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 1 e 2, aleluia. Paulo disse assim, ó, louvado seja Deus, e nós, obrigado, e nós cooperando, ó para aí, ó, cooperando, né? Somos cooperadores mesmo, viu? E nós cooperando também com Ele, com quem nós estamos cooperando? Com Deus, amém? Deus, Ele pode até trabalhar só, mas Ele não quer trabalhar só. Ele nos chama para fazer parte desse tão importante trabalho. E Ele diz assim, nós, cooperando também com Ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouve-te em tempo aceitável, e socorre-te no dia da salvação. Eis aqui, agora, o tempo aceitável. Eis aqui, o dia da salvação. Amém? Aleluia! Seja exaltado, engrandecido e glorificado o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, o Deus vivo, o Deus de milagre e o Deus de misericórdia, o Pai das luzes, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós dissemos que somos cooperadores de Deus e é isso que nós estamos fazendo aqui. Não que sejamos melhores, não sejamos mais importantes do que quem quer que seja, mas estamos aqui, aleluia, cooperando com Deus, porque essa obra é de Deus, o propósito é de Deus. E a palavra de Deus diz no Evangelho de João que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. E ai de nós, se não fizermos aquilo que Deus está determinando que façamos. Mas ainda quando fazemos aquilo que Ele determinou, o mérito não é nosso. Porque a palavra de Deus chega a dizer que nós somos considerados como servos inúteis, porque só fizemos aquilo que Ele determinou. Mas Ele valoriza o trabalho. E Ele diz, esforçai-vos e não desfaleçais vossas mãos, porque a vossa obra não é em vão, antes tem uma recompensa. E essa recompensa vem de Deus. E Ele diz, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. E Deus, Ele está contemplando toda a obra que é feita, todo o trabalho, todo o serviço que está sendo desenvolvido, todo esforço, toda a organização, todo sacrifício, toda oração, todo jejum, todo ensaio, toda palavra, todo folheto que é dado, todo convite que é feito. E pode ter certeza, irmãos, que ninguém trabalha em vão para Deus, mas a glória é dele, o louvor é dele, a alegria no nosso coração. E nós nos gloriamos, não pelo fato, aleluia, de estarmos semeando a palavra, nos gloriamos nas tribulações, nas lutas e em todas as outras coisas. Mas é necessário que as pessoas que têm ouvidos para ouvir,
E eu me dirijo a você nessa hora, nessa tarde, nesse instante, aleluia, como um cooperador da obra de Deus, que sou pela bondade do Criador. E como Paulo, ele exortou, ele disse, aleluia, cooperando com Deus, exortando aos coríntios, aquele povo, para que não recebesse o favor imerecido da parte de Deus de maneira vã, que não visse de forma pejorativa, de maneira, aleluia, negativa, ou de forma que não tivesse valor a graça de Deus. Porque a Bíblia diz, irmãos, que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, o amor de Deus foi tamanho, a ponto dele dar o que ele tinha de melhor. Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o propósito de Deus ao enviar Jesus ao mundo não foi para que Jesus condenasse o mundo, mas para que o mundo por ele fosse salvo. Quem crê em Jesus Cristo, no testemunho do Deus vivo acerca do seu Filho, não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E Deus, ele não quer condenar o mundo. Deus não tem prazer na condenação da humanidade, porque ele criou o homem não para perecer, mas para desfrutar da eternidade na sua presença. Mas é necessário que as pessoas tomem a sua decisão, porque os judeus, a palavra de Deus nos relata, e a história nos mostra que os judeus tiveram a oportunidade e rejeitaram. Está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, que Jesus, sendo judeu, veio para o que era seu, porém eles fizeram a escolha e não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, receberam também o poder de se tornarem filhos de Deus, todos quanto creem no seu nome. E esse poder não vem da vontade humana, irmão. Esse poder vem de Deus. É Ele que coloca o desejo no coração. E eu tenho certeza que nessa tarde, já início de noite, existem pessoas que têm realmente desejo de fazer uma aliança com Deus, de tomar uma atitude, de tomar uma decisão, mas por algum motivo, por uma série de fatores que nós bem sabemos quais são, porque já passamos por esse mesmo momento de decisão, tivemos que escolher, mas ao tomar essa decisão nós vimos que foi a melhor decisão que já tomamos em toda a nossa vida. Para aqueles que não nasceram no lar evangélico, para aqueles que não experimentaram as coisas desse mundo, e eu não tive esse privilégio, já depois de adulto, em que Deus me alcançou pela sua palavra de salvação, e eu me sinto privilegiado, irmãos, porque de tanta coisa, tem um louvor que diz assim, olha, de tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que eu já fiz, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida. Salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. E dependeu de mim, porque a responsabilidade é pessoal. Ninguém poderia fazer essa escolha por mim. E quando nós lemos aqui os dois versículos da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 1 e 2, nós vimos Paulo exortando aquele povo que estava ouvindo a palavra, conforme diz em Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Porém, Isaías 53 diz, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou, ou a quem foi revelado o braço do Senhor? Não pode haver uma obrigação, porque não é nem por força, nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. E eu tenho certeza, eu não tenho dúvida alguma, de que o Espírito de Deus
tem falado a muitos corações nessa localidade. O Espírito Santo de Deus tem tentado convencer pessoas do pecado, do juízo e da justiça, porque o tempo está cumprido e o reino de Deus está perto. Arrependei-vos e crede no Evangelho, e recebais a graça de Deus como o maior presente para a humanidade. Pois escrito está lá na carta de Tito, no capítulo 2, versículo 11 em diante, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, Jesus Cristo se revelou ao mundo e trouxe salvação a todos. Não há acepção, não há diferença entre rico e pobre, ou a cor da pele, ou a estatura. Deus, ele encerrou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos. Então ouça de bom grado a palavra de Deus, como diz o versículo 2 que nós lemos: ouve-te em tempo aceitável, socorre-te, porque só você pode se socorrer a si próprio no dia da salvação. Eis aqui agora o dia aceitável, eis aqui agora o tempo da salvação. Sabe por quê? Porque o amanhã não nos pertence, não, irmãos. O amanhã, na verdade, ele não existe. Não existe amanhã. O dia de hoje é uma realidade. Amanhã é uma possibilidade. Amém? O dia de ontem passou e deixou experiências. E nós devemos trazer à memória tudo que nos possa dar esperança. Mas a vida que nós levamos, irmãos, muitas vezes tem trazido desesperança ao invés de esperança. Mas Jesus é a fonte de toda a esperança. Ele é a própria esperança. E as pessoas costumam dizer que a esperança é a última que morre. A nossa esperança morreu sim, mas ressuscitou ao terceiro dia, está vivo à direita do Todo-Poderoso, está intercedendo por ti. Ele diz assim: olha, não receba a graça de Deus em vão não, mas ouça de bom grado, conforme diz Isaías 55:3: inclinai os vossos ouvidos, vinde a mim e ouve-me, e a vossa alma viverá. Porque com cada um de vós Deus tem dito que tem feito uma aliança eterna, e Ele libera sobre cada um daqueles que ouvem a sua palavra de bom grado bênçãos incontáveis, semelhantes às que Ele liberou sobre a vida de Davi. Davi é um referencial de um homem que deu certo, e você também pode dar certo, aceitando a graça de Deus, o favor, o presente de Deus para a humanidade, que se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então, aceite a graça de Deus, o presente de Deus, porque está escrito em Efésios 2:8: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Já há fé no seu coração suficiente para você ser salvo. Já há fé suficiente para você sair dessa situação. Sim. Você está esperando o quê? Você está esperando o quê? O que é que você está aguardando? Olha, ei, quem espera para ver, vê demais, viu? E tem muita gente sofrendo, e muita gente lamentando, porque perdeu a oportunidade. E na palavra de Deus em Eclesiastes, no capítulo 12, diz assim: ei, jovem, mancebo, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque o dia é hoje, a hora é essa, o amanhã não te pertence. Não fica perdendo tempo. Ah, eu vou consertar isso, eu vou resolver aquilo. Venha como você estiver, porque a melhor coisa que você irá fazer na vida é dar um passo para Jesus. E ele diz assim: olha, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, em hipótese alguma, de jeito algum, de jeito nenhum, eu lançarei fora. Jesus é o bom pastor, Ele é a porta. E Ele diz assim: ó, todo aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá, encontrará pastagens.
E ele diz também no Evangelho de João, também no capítulo 10, ainda tem outras ovelhas que não estão nesse aprisco, mas elas são desse aprisco, que a mim convém agregá-las, reuni-las. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Nós não estamos falando de igreja A ou B, nós estamos falando do reino de Deus. Nós estamos falando da eternidade. Nós estamos falando de algo que só você pode fazer por você próprio. A responsabilidade é pessoal. Ah, meu pai é crente, eu estou salvo, ledo engano. Ah, minha mãe é crente, vai perder tempo. Se você não assumir um compromisso com Deus, ah, meu filho é crente, está uma bênção na igreja, você, o que é que tem feito a respeito da sua salvação? Qual é a atitude que você tem tomado? O que é que você pretende? O que é que você almeja da sua vida? Amém? Qual a perspectiva de futuro que você tem? Deus tem um plano já preparado, olha. Ele já tem um plano todo preparadinho. O projeto de Deus sobre a sua vida já está todo traçado. E ele diz assim lá, para concluir. Amém? Livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 11 em diante, diz assim, olha. Porque bem sei eu os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito. Não é a mim, só a mim. Eu sei que Deus tem coisas boas para mim. Mas é para você também. Ele diz assim, olha. Os meus pensamentos são pensamentos de bem e não de mal. Pensamentos de paz e não de guerra. Pensamentos de bênção e não de maldição. Para vos dar o fim que vocês almejam. Porém, vocês vão me buscar e vão me encontrar. Vocês vão me buscar e vão me achar. Quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Amém? Então abre o coração. Não faça pouco caso da graça de Deus. Você tem ouvido a voz de Deus? Só nesse pequeno espaço aqui são 2 anos, né, irmão William? Olha para aí, 2 anos da palavra sendo semeada. 2 anos. E o que é que você vai fazer? Qual é a decisão que você vai tomar? O tempo é chegado. A hora da decisão, porque o fim vem dos 4 cantos da terra e você precisa tomar a decisão. Amém? Louvado, engrandecido, seja para sempre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra o coração, receba a graça de Deus, aceite o maior presente que a humanidade já pôde receber, que é Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, o desejado das nações. E essa liberdade que nós temos tido aqui, irmãos, é um grande privilégio. Vivemos num país onde há liberdade religiosa, onde você pode escolher ouvir a palavra de Deus, dentro de sua casa, no rádio, na televisão, na rua, igrejas diversas, várias denominações. E se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Eis aqui o Evangelho sendo pregado, a palavra de cura, de libertação, e que o Espírito Santo de Deus fale mais forte ao seu coração, e que você aceite a graça de Deus, valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Não fique lamentando, chorando, mas venha para Jesus, mas venha logo, porque o amanhã não nos pertence. Amém? Eu agradeço a Deus a oportunidade. Amém? Eu não sei se os irmãos sabem louvar aquele hino, né?